Nossa, mas ó, repara uma coisa, onde ele veio parar? Apareceu aqui o personagem, mas pô, o X eu falei que era 500, ou seja, bem mais para a direita. Mas ele fez isso porque, por padrão, o JFrame ele usa um gerenciador de layout, ou seja, alguém que toma conta do tamanho dos componentes e a localização para a gente. Pô, mas isso não é legal. Em jogo, principalmente, vou ter que movimentar os personagens, né? No nosso caso, a bolinha vai ter que ficar andando, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou ter que falar para esse carinha aqui, de alguma maneira, que eu não quero usar o gerenciador de layout. Para isso, eu uso um método chamado setLayout. E vou escrever aqui, ó, nu. Então, estou falando aqui educadamente para ele, que é sem gerenciador de layout. Ou seja, eu não quero gerenciador de layout. Beleza? Então, só de fazer isso, ó, repara que já foi aqui para o 500, para a posição que a gente selecionou. Permitir aqui. Beleza. Então, vou voltar para lá. Né? Pô, bacana, mas eu não queria que você tivesse aquele personagem. Eu quero que esse retângulo fique com uma cor sólida, né? Fique com uma corzinha lá. Então, beleza. Ó. Então, em vez do set text, que escreve um texto nele, vou colocar uma outra coisa. Então, vou colocar aqui, ó, personagem. Opa, ponto. Set background. Eu quero colocar uma cor. Que cor que eu vou colocar? Bom, tem várias. Eu vou colocar aqui o black. Beleza? Olha que legal. Eu executo e nada acontece. Por quê? Por padrão, a label, o fundo dela é transparente. Ah, então eu tenho que falar para ela não ser mais transparente. Eu vou falar, ó, seja opaca. Beleza? Com isso, ó, opa, tá ali a nossa JLabel. Show? Sensacionei, hein, galera? Beleza, só que eu não quero ela assim, né? Se a gente lembrar do nosso joguinho, apaguei tudo, né? Mas eu quero que ele fique em pé. Fique um retângulo, mas não assim deitadinho, né? Como se eu deixasse ele em pézinho. Então, para isso, é só mudar a largura e a altura, né? Então, a largura dele vai ser 40. E o comprimento eu vou colocar 350. Vamos ver como é que vai ficar. Opa, já ficou legal. Só que agora eu quero que ele fique mais próximo da esquerda aqui. O que eu tenho que fazer, galera? Só para ver se vocês estão aí vindo. Tem que alterar no set location ali. Perfeito, aqui é a localização. O X ou o Y? Os dois, não é? Eu quero deixar mais para a esquerda. Então é só o X. Ó, o X, perfeito. Então, vou subtrair o X, né? Ó. Voltando lá para aquele meu desenho, ó, feio pra caramba. Então, se eu quero trazer mais para cá, ó, é só o X, né? O eixo X que eu tenho que subtrair. Beleza? Então, para 500 eu vou colocar 50. Para ver mais para cá. Show! Eu vou diminuir um pouquinho, 400 acho que ficou muito, né? E vou subir. Ah, é aqui, ó. É, tá bom. Beleza. Show. Primeira parte aí, feituada com sucesso. Agora, meu sonho, cara, é movimentar esse cara. Apertar aqui na setinha ou no S, por exemplo. Então, vou fazer assim, o S para baixo e o W para cima. Então, se eu apertar o S, eu quero que ele desça. E o W, que ele suba. Aí fica show, hein, galera? Será que rola? Vamos lá. A primeira coisa é a gente descobrir como é que eu faço para apertar um botão e executar alguma coisa. Por exemplo, eu quero apertar o W e aparecer. Você apertou o W. Para isso, a gente vai ter que usar um carinha chamado Action, ou perdão, um listener. Como assim? Um ouvinte. Então, por exemplo, se eu quero um clique, algo do mouse, tem já uma classe pronta chamada Mouse Listening, que trata todas as ações do mouse. Como eu quero das teclas, também tem carinha pronto para isso. Deixa eu só permitir aqui.
Então, como eu quero das teclas, ó, aí aqui em cima a gente tem que implementar uma interface. Essa interface é relacionada às ações. Qual interface? Key listener. Ó. Esse carinha, ele é responsável pelas ações relacionadas às teclas no teclado. Então, se eu aperto, se eu solto, certo? Quando eu implemento uma interface, o Eclipse já briga aqui com a gente. Fala, ó, para que isso funcione, você tem que implementar as funções, os métodos que essa interface definiu, tá? Para entender a fundo isso, a gente precisa entrar em orientação a objeto, tá bom? O pessoal do primeiro, a grosso modo, é isso que ele está pedindo aqui, ó. Esse carinha aqui, ele define algumas funções que você tem que escrever, certo? O que é a função? É isso aqui, ó. Isso aqui é uma função e método, né? Então, quando eu implemento, eu sou obrigado a escrever algumas. Quais são? Ah, eu não sei o nome. Então, o Eclipse ajuda pra gente. Aqui do lado esquerdo, ó, aparece uma lupinha, e aí eu posso clicar aqui, ó, add métodos não implementados, ó. Já parou de dar erro. E se a gente descer aqui o scroll, ó, a gente é obrigado a implementar esses 3 métodos. Não quer dizer que a gente é obrigado a colocar código em tudo, certo? A gente é obrigado a fazer isso aqui, essa assinatura. Então, se eu tirar uma aqui, ó, ela vai começar a dar erro, certo? Então, vou devolver ela aqui. Legal. Então, repara, ó, tem aqui 3 métodos. Qual que a gente vai usar? Esse último aqui é relacionado ao tipo da tecla. Esse carinha, quando eu aperto a tecla, vai ser executado. Esse carinha é quando eu solto a tecla. Beleza? Então, aqui quando eu aperto a tecla e quando eu solto. É aqui que a gente quer fazer. Beleza? Então, por exemplo, vou fazer quando eu pressiono, tá? Então, assim que eu apertar, eu quero que apareça uma mensagem. Eu vou colocar no println aqui. Aqui, ó. Beleza? Então, vou escrever aqui, ó. Você apertou uma tecla. Certo? Então, quando eu apertar uma tecla do teclado, eu quero que apareça isso. Vamos testar? Ixi, não é nem... Por quê? Porque do mesmo jeito, quando a gente criou lá a tela e o personagem, eu tenho que ligar um no outro, aqui também. Eu criei uma ação. Mas quem que vai executar essa ação? Para quem serve isso? Certo? Então, no nosso caso aqui, é para o próprio cenário, né? Então, no meu cenário, eu vou fazer o seguinte, ó. Add e list this. Então, aqui eu estou falando o seguinte, ó. No cenário, ou seja, para minha telinha, ela inteira, adicione um evento de teclado. Que evento? O que está nessa classe, this, aqui, certo? Então, agora, quando eu apertar aqui, ó, você apertou uma tecla. Vou apertar outra, funcionando. Pô, mas qual tecla? Calma, não é assim também, né? Vamos lá, vamos tentar descobrir. Percebam que eu tenho um parâmetro aqui, ó, de entrada desse método. Então, nesse parâmetro, ele dá alguma informação para a gente, algumas, né? Então, por exemplo, esse argumento, ó, ele fala qual que é a tecla, qual o char. Vamos ver qual o char, ó. Ó, apertei o W, apertei o S, vou apertar o A, o D, apertei 2 vezes, ó, sem querer. Oh, legal. Mas sempre string ou char é um pouquinho mais chato de fazer comparação, é um pouquinho menos eficiente. E ele disponibiliza para a gente aqui um código. Ó. Qual que é o código dessa tecla? Então vamos lá, eu vou colocar aqui um comentário. Ó. W, vamos ver qual é o código do W. Vou apertar o W. Opa, 87. Aqui. Vou apertar agora o S. Ó, 83. Beleza. Pô, professor, mas eu queria colocar setinha para cima e setinha para baixo. Beleza, vamos ver qual que é o código, né? Então, vou colocar aqui ó, um chapéuzinho, que é setinha para cima. Então, vou apertar aqui, ó. 38. Então, 38 é seta para cima. E para baixo? Vou colocar um Vzinho aqui. Para baixo é 40. Que legal. Então, a gente já sabe os códigos.
Legal. Tá. Então é o seguinte, vou fazer uma tomada de decisão. Então, se o cara apertou lá, certo? Por exemplo, a 38, o código foi igual a 87, tá. Ou seja, o que eu estou perguntando é o seguinte, se o código for igual a 38 ou 87, fácil. Quem pode dizer dá 80 ou 87, 7 negativo. Desconheci. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, eu consigo desativar o som dos outros. Mas beleza. Maldade, né? Mas melhor pra vocês ouvirem aí. Beleza. Dessa vez não fui eu. Tô continuando, ó. Aqui eu tô falando o seguinte: se o cara apertar o 38, que é a setinha para cima, ou 87, que é o W, eu vou fazer alguma coisa. Se não, e se for, vou até copiar aqui, ó, para não errar, hein? Se for 40 ou 83, eu faço outra coisa, tá? Só para recapitular, ó, se eu deixar só else aqui, é um problema. Porque se eu apertar a setinha para cima ou W, eu vou fazer alguma coisa. Qualquer outra tecla que eu apertar, ele vai fazer outra coisa. Então não é legal, né? É muito importante que a gente deixe aqui a separação de else if. Então, beleza. Se eu apertar a setinha para cima, o que a gente quer fazer com o personagem? Subir. Legal. Para mim subir, eu tenho que fazer o quê, galera? Alguém aí? Eu tenho que alterar a localização. Certo? Então, vou pegar o personagem, que é a variável que eu tenho, ó. Set location, localização. Eu tenho que alterar o X? O que vocês acham? É o Y só. Só o Y. No X eu tenho que deixar o mesmo. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente vou falar, ó, personagem 1.get X. Põe o X dele aí. E o Y? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. O Y dele. Se eu deixar desse jeito, ele vai manter no mesmo lugar. Só que o meu sonho, como eu falei para vocês, é que eu aperte o W aqui e suba esse carinha. Se eu quero subir, ó, eu estou falando do eixo Y. Beleza. Se eu quero subir, eu tenho que subtrair. Porque o 00 é no canto superior esquerdo. Então vamos voltar lá. Então aqui ó, vai ser menos um valor. Que valor? A gente decide. Tá? Então eu vou deixar até aqui esse valor, ó, eu vou chamar de velocidade. Por enquanto eu vou deixar 5. Mas aí se a gente alterar, né? Então, velocidade. Ó. Então sempre eu vou subtrair 5 toda vez que eu apertar. Por outro lado, se eu apertar para baixo, setinha para baixo, ou o S, eu quero somar no Y, porque eu quero que desça, certo? Eu quero que vá para baixo. Então vamos testar, né? W, eita, não acredito nisso, hein? S, beleza, ó, setinha para baixo, setinha para cima. Se eu segurar, ó, aí é um processo como se estivesse apertando seguidamente. Ah, eu quero mais rápido. Você quer mais rápido? Como a gente criou essa variável, é só aumentar aqui, ó. Não, eu quero 15 em vez de 5. Quando eu apertar, ó, vai subir bem mais, ó. 15 ficou legal, hein? Deixar 15.
Show. Só tem um probleminha, né? Ó. Se eu apertar aqui para cima, o que acontece? Ele some. Por que está acontecendo isso? A gente não comparou, a gente não delimitou, né? Nenhum momento, a gente está falando para ele subir, certo? Então, deixa eu só tirar esses alt daqui, ó, para não ficar aparecendo toda hora. O que a gente vai fazer? Ó? Quando o cara apertar para cima, eu vou verificar qual que é o Y atual do personagem. Certo? Eu vou falar, ó, qual que é o seu Y? Porque se ele for menor que zero, tem uma coisa errada, né? Ele passou. Se a gente olhar o desenho que tá fazendo lá, se ele for menor que zero, significa que ele passou aqui, ó. Então aqui, sei lá, aqui é um -5. Ele passou para lá. Pô, não é legal. Então a gente vai falar o seguinte: se for menor que zero, para por aí. Se não, se não for, então beleza, você pode continuar aí com o que você está fazendo. Vou fazer um pouquinho diferente ainda, ó. Se for zero, eu vou travar aqui o Y0, porque vai parecer que ele colou lá em cima. Vou fazer o teste. Ó, para cima, ó. Tá vendo? Ele não vai, ó. Ele trava aqui. Beleza? Show de bola agora, hein? E para baixo. Ixi, aí lascou, né? A gente não fez delimitação no lado inferior. Mas segue a mesma ideia. Ó. É a comparação do Y. Só que agora eu quero saber não se ele é menor, mas se ele é maior que algum valor. Mas se ele é maior que a altura do meu formulário. Então, isso aqui eu pego a altura do formulário. No nosso caso é 800, né? 800. Tá? Vai dar um errinho, mas eu quero que dê para vocês entenderem. Então, se eu vim aqui para baixo, ó, ele passou, pô. Ó, passou. Por que que ele ainda está passando? Porque, deixa eu voltar aqui para o desenho, porque aconteceu o seguinte. Será que dá para criar um novo? Então, aqui está a nossa... Opa! Aqui está a janela nossa. Mó ruim desenhar aqui, viu, galera? E aqui está o nosso personagem. Lembra que eu falei que é o canto superior esquerdo e o canto superior esquerdo? Esses dois carinhas, que é a referência do objeto. Então, quando eu pergunto se esse carinha aqui, é maior que 800, na verdade, eu estou perguntando se esse canto superior esquerdo é maior que 800. Então, ele só vai ser quando ele passar 100%. Aqui ele vai ser maior que 800. Poxa, então eu tenho que transferir isso aqui para baixo. É esse carinha aqui que eu tenho que pegar. Para fazer isso, é muito simples. É só eu pegar esse carinha e somar com a altura do personagem. Certo? Então, quando eu faço isso agora, é como se eu transferisse o canto inferior esquerdo. Beleza? Vamos ver? Eu vou negar isso aqui. Vou dar uma travadinha. Bom, fazendo os cálculos certinho vai dar travada, né? Mas só para ele travar aqui, travar aqui. Por que que não está certinho, professor? Por conta desse título. Então, esse título ele conta como largura também. Então, ele dá uma diferença aqui embaixo do mesmo tamanho, mais ou menos. Ó.